Você já participou de reuniões de trabalho chatas? Pensando assim, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar, meu Deus? Se você já participou, se você se identifica com isso, assista esse vídeo até o final, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá pessoal, Alex Andrade aqui do canal Psicologizando de Leve. O nosso tema de hoje é reunião. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para quem ainda não se inscreveu no canal que se inscreva e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos, tá certo? E no final, se você gostar, se esse vídeo for relevante para você, já dê o seu curtir e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então, hoje eu gostaria de falar sobre reunião. Reunião é uma coisa muito séria, né, pessoal? Principalmente quando você participa de reuniões que não tem nada a ver, que você tem aquela sensação de que é uma perda de tempo, o que eu estou fazendo aqui, para que eu fui convocado para essa reunião? Você já passou por isso em algum momento? Eu já várias vezes. Por várias vezes eu sentava e eu ficava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nessa reunião? Uma reunião totalmente improdutiva, reunião para apontar o dedo, para apontar defeitos, enfim, aquelas reuniões que você sai de lá pior, muito pior do que quando você chegou. Muitas vezes você é convocado para uma reunião, você pensa, pô, beleza, vamos lá, vamos discutir os projetos, vamos apresentar resultados, vamos corrigir alguns processos. É lógico, a gente não participa de reuniões apenas para receber elogios, enfim. A gente sabe que reunião de trabalho é coisa séria realmente, mas necessita de planejamento. Você precisa, se você vai convocar uma reunião de trabalho, você precisa minimamente preparar uma pauta para essa reunião. Você precisa preparar as pessoas que você vai convocar para o assunto que você vai trazer naquela reunião, né? Você não pode fazer uma reunião de uma forma aleatória, enfim, sem um mínimo de planejamento, sem saber o que você vai discutir ali dentro, enfim, porque reunião faz parte do trabalho, é uma extensão do seu trabalho, é uma hora que você vai sentar com as outras pessoas, com pessoas de outros setores, enfim, para você discutir, para a gente buscar soluções para alguns problemas. E as reuniões elas são interessantes no sentido de juntar várias áreas da empresa como uma engrenagem, né, que a empresa e que a gente busque soluções entre as áreas, entre os setores, né? Cada peça ali dentro é importante. O que não pode é você não ter nenhum tipo de planejamento, nenhum tipo de organização para fazer uma reunião e chegar lá, ficar aquela coisa vazia, ficar totalmente sem sentido. Você vê pessoas totalmente alheias à reunião. Eu já percebi muito isso, pessoas que não estão prestando a mínima atenção naquilo que está sendo falado, porque realmente não faz o menor sentido aquela reunião, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, qual o assunto da reunião? Você tem que perguntar, por que eu vou fazer essa reunião? Esse é o primeiro ponto. O que vai ser abordado nessa reunião? Ok. Segundo ponto, criar uma pauta para essa reunião. Eu preciso colocar os tópicos mais importantes. Reunião não pode ser perda de tempo, reunião não pode ser chata no sentido de não ter o assunto. Não é que a reunião vai ser uma festa, não é uma confraternização, né? A reunião ela tem o aspecto da seriedade, da importância de você realizar. Agora, você precisa ter um cronograma, vamos dizer assim. Você precisa ter uma pauta, você precisa ter um roteiro para seguir nessa reunião. Ela não pode ser simplesmente, vamos lá que eu quero falar sobre isso e tal, e vai olhar um para a cara do outro e falar assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu fui chamado para isso? Sendo que eu estou lá, eu estou cheio de coisa para fazer no meu trabalho e eu tenho que parar para ficar aqui uma hora escutando esse blá 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 aqui. E eu já participei de muitas reuniões assim, sem o menor planejamento, sem o menor sentido. Então, se você vai fazer uma reunião, se você é um líder, se você é um gerente, se você é um diretor de empresa, se você é um gestor de recursos humanos, planeje a sua reunião. Crie uma pauta,
Veja dentro do assunto que vai ser abordado, da pauta que você criou, quais as áreas, quais as pessoas daquela empresa onde você trabalha são importantes para participarem dessa reunião. Porque senão você vai convocar pessoas que não têm nada a ver, que não vão conseguir contribuir em nada para a sua reunião. Né? Então a reunião muitas vezes é para discutir um problema, muitas vezes é para buscar a solução de algum trabalho, de alguma questão dentro do trabalho, e muita gente às vezes é convocada sem ter acesso, sem ter o mínimo de conhecimento sobre aquilo que você está discutindo, e a pessoa fica ali perdida na reunião, ela está deixando de produzir lá no trabalho dela para estar ali literalmente perdendo o tempo dela e ao mesmo tempo perdendo o tempo da empresa também, e aquilo não vai contribuir em nada. Então, primeira coisa, o que eu vou abordar nessa reunião? Para que eu vou fazer essa reunião? Esse é o primeiro ponto. Segundo, planejamento, organização, pauta. Faça uma pauta de reunião bacana para você seguir esses tópicos. Outra coisa, reunião não é um monólogo, não é só você convocou aquela reunião, não é só você que vai falar, tá? Deixa as pessoas falarem. Existe uma técnica que se chama brainstorming, que é tempestade de ideias, onde você às vezes abre espaço para que as pessoas desenvolvam as ideias delas em relação àquele problema ou em relação àquela solução que você está buscando. Então deixa as pessoas também falarem, tá certo? Escute as pessoas, veja o que as pessoas têm para falar. Às vezes realmente não vai fazer muito sentido, mas muitas vezes, muitas soluções que são criadas dentro das empresas vêm de pessoas às vezes que você não acreditava que teria capacidade. Então assim, esteja aberto à opinião dos outros na reunião, tá certo? Mais uma questão importante, pessoal. Aproveite a reunião para elogiar, para reforçar, para ressaltar as questões positivas que estão acontecendo dentro da empresa. Por mais que seja uma reunião para buscar uma determinada solução ou para falar de algum problema que está acontecendo, aproveite essa oportunidade para falar de coisas boas também, para elevar o moral da equipe, das pessoas que estão ali na reunião, das pessoas que trabalham na empresa, né? É claro que você vai estar trazendo as situações, apresentando as situações, mas também é importante, como eu falei em relação a um vídeo anterior, que eu vou até deixar aqui na descrição desse vídeo também o link para quem não assistiu, também vou deixar nos comentários, o poder da palavra. Numa determinada empresa eu criei a cultura do elogio, uma empresa que estava com um clima muito pesado, as pessoas só reclamando, enfim, só apontando erros, e as coisas boas que aconteciam dentro daquela empresa não eram faladas, simplesmente eram descartadas. Quer dizer, uma situação importantíssima de você estar fazendo, de você estar trabalhando para motivar a equipe, enfim, para gerar bons resultados na empresa, e você simplesmente deixando de lado. Então, mesmo que seja uma reunião para apresentar algum problema, para buscar solução de alguma coisa, aproveite o espaço, aproveite aquele momento ali com as pessoas, que normalmente a reunião ela tem um aspecto positivo, que a pessoa fica, muitas vezes, dependendo, igual eu falei, se você fizer uma reunião bem feita, você vai estar atraindo a atenção dessas pessoas. Então é um momento importante para você aproveitar e ressaltar os pontos positivos da empresa, e não ficar apenas apontando o dedo, apontando defeitos, enfim, parece que nada de bom está acontecendo na empresa. Eu já saí de várias reuniões com esse pensamento, falei, meu Deus, essa empresa vai quebrar, porque eu participei de 10 reuniões essa semana e não ouvi nada de positivo, não tem nada bom acontecendo nessa empresa. Então assim, você já sai com um pensamento muito negativo, você já sai com a sua confiança abalada, enfim, você já sai você sai com um pensamento muito negativo, e isso é muito ruim. Isso vai criando em você um processo de desmotivação, e aí acaba que realmente o seu potencial ele diminui, o seu desempenho cai, porque é muita coisa negativa sendo falada ali e nada de bom, parece que nada de bom está acontecendo. Então é importantíssimo que a gente aproveite esse momento da reunião para ressaltar também os pontos positivos, que seja no fechamento da reunião, né? De repente você está falando lá vários pontos que estão acontecendo, que precisam ser melhorados, que precisa buscar uma determinada solução,
E no fechamento, falou, eu gostaria também, gente, de aproveitar o espaço aqui para ressaltar o trabalho bem feito do fulano, a redução de desperdício a partir de uma ação que o ciclano fez no setor dele lá, enfim. Aí você aproveita aquele momento que aí a reunião acaba num ambiente bacana, né? Você começa a reunião, às vezes, apontando as questões que precisam ser melhoradas e termina ela de uma forma mais para cima, mais positiva. Mais uma coisa importante, pessoal. Vamos ficar atento ao tempo da reunião. Uma reunião muito longa, com muita encheção de linguiça, é muito chato. É muito chato você participar de uma reunião onde você não tem hora, não tem um tempo pré-determinado. E aí os assuntos vão fugindo do foco da reunião. Eu já participei de várias reuniões que o tema era X e que a gente começou a falar sobre festas na reunião. Que fulano saiu, que o fulano... Você viu o que aconteceu com fulano? Você viu lá o Beltrano no bar e tal? Quer dizer, você perdeu completamente o foco. Por isso que é importante a pauta. E aí uma reunião que estava programada, às vezes, para meia hora, para 20 minutos, se estendeu para 1h30. Porque a gente começou a falar sobre assuntos que não tinha nada a ver e aquilo... Foi protelando, o tempo foi passando e acaba que a gente saiu da reunião, né? Eu estou falando isso não de uma reunião específica, eu já passei por isso em várias reuniões, não sei se você já passou por isso também. E aí você saía da reunião com aquela sensação assim, mas o que foi falado mesmo naquela reunião? O que foi discutido? Qual foi a questão? Qual foi a pauta daquela reunião mesmo? Porque os assuntos foram tão aleatórios ali dentro. E isso eu falo, pessoal, para quem... Normalmente, quem convoca a reunião é que tem que saber conduzir, é que tem que saber cortar, né, da maneira correta, se o assunto está se estendendo muito ou se está saindo do foco. Então, se você convocou essa reunião, você tem que saber conduzir essa reunião. Então, assim, eu já saí de várias reuniões com essa sensação. Falei, o que a gente discutiu ali mesmo? A gente falou sobre o que precisa ser feito, quais foram os resultados que a gente alcançou, quais são as metas que a gente precisa alcançar. Então, assim, eu já saí de reuniões com essa sensação. Falei, eu não entendi nada, eu não sei o que eu fui fazer ali naquele lugar. Então, assim, vamos ficar atentos. Se você montou essa reunião, se você convocou essa reunião, fique atento para o foco da reunião, para não fugir da sua pauta, dos tópicos que você colocou na sua pauta, e também para que esse tempo não seja ultrapassado. Tá? Claro, passou 1 minuto, passou 2 minutos, passaram-se 5 minutos, não tem problema. Mas eu já entrei em reuniões que estavam programadas para meia hora e a reunião durou 1h30. Totalmente improdutiva a reunião. Entendeu? Então é importante a gente estar atento a isso. A gente precisa controlar esse tempo da reunião e a gente precisa controlar também o foco da reunião. Para que isso não se disperse, tá? Então essa é uma dica importantíssima. Fique atento não só ao planejamento, à pauta, aos tópicos que você elaborou, o roteiro que você elaborou para essa reunião, mas também ao tempo. Não deixe o tempo ultrapassar demais, né? As pessoas têm muito trabalho, têm muito serviço para fazer. A reunião faz parte do trabalho, é importante isso, mas que ela tenha um tempo pré-determinado e que esse tempo não seja muito ultrapassado. E para fechar, vamos fazer reuniões, pessoal, quando realmente é necessário, tá? Claro, é bom, é interessante você já criar um planejamento onde você vai fazer reuniões semanais, reuniões quinzenais ou mensais ou a cada 2 meses, que você tenha um planejamento para isso, tá? Mas vamos fazer reuniões, vamos reunir com as pessoas dentro da empresa, enfim, quando realmente é necessário, que você tenha realmente algo a ser discutido ali, quando você realmente tenha algo que seja relevante, né? Uma reunião mensal é interessante, onde você vai apresentar resultados, você vai buscar correções, você vai
ressaltar as qualidades, aquilo que deu certo durante aquele período, determinado período, aquilo que precisa ser melhorado. E aí, a partir disso, você vai ouvir as pessoas ali, os participantes, quais foram as experiências, o que cada um fez ali de uma forma resumida para poder alcançar esses resultados, enfim, né? Então, são etapas de uma reunião, mas que essa reunião seja uma reunião que faça sentido para todo mundo ali, né? Então, é importante que todo mundo ali possa contribuir, né? É muito ruim, é claro que às vezes nem todo mundo quer falar, as pessoas às vezes têm uma certa vergonha, um receio de falar, mas... Então, o pessoal ligado aqui com o liquidificador aqui, mas eu acho que o áudio está legal. Então, assim, a grande questão é essa, é você fazer com que a reunião seja atrativa a todos, que todos possam participar, enfim, que todos possam falar, que todos possam dar a sua opinião, contribuir não só para o próprio trabalho, como também para o trabalho das outras pessoas, enfim. Eu acho que é importante isso. Então, a reunião, antes de qualquer coisa, ela tem que fazer sentido, você tem que dar um sentido para aquela reunião, senão ela vai ficar vazia, ela não vai contribuir em nada, pelo contrário. A equipe vai sair desmotivada, a equipe vai sair sem saber o porquê de ter participado dessa reunião, tá? Então, se esse assunto foi relevante para você, se você já participou de reuniões assim, como eu participei várias vezes, aliás, a maioria das reuniões que eu participei, eu passei muito por isso que eu falei aqui agora, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, eu tenho certeza que todo mundo, pelo menos em alguns momentos da vida profissional, já passou por isso, tá certo? E se você não se inscreveu, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho, para você receber outras notificações de outros vídeos, tá certo? Então, mais uma vez aí, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.